Você já parou para pensar o que aconteceria se, de repente, tudo aquilo que dá sentido para a sua vida simplesmente desaparecesse? Não estou falando de perder um emprego ou terminar um relacionamento. Estou falando de algo muito mais profundo: o colapso total dos valores e certezas que sustentam sua existência. Um dia você acorda e percebe que as regras que sempre seguiu, os ideais que perseguiu, as verdades que considerava absolutas, eram apenas construções humanas, frágeis demais para suportar o peso da realidade. Foi exatamente esse abismo existencial que Friedrich Nietzsche enxergou quando pronunciou sua frase mais famosa e mais incompreendida: Deus está morto. Não, ele não estava apenas fazendo uma provocação religiosa barata. O que Nietzsche viu foi algo muito mais aterrorizante: o colapso total dos fundamentos da civilização ocidental. E o mais perturbador: fomos nós que matamos Deus com nossas próprias mãos, sem perceber que agora teríamos que viver com as consequências desse assassinato. Mas o que isso realmente significa? E por que, mais de um século depois, essa ideia continua sendo tão mal interpretada e, ao mesmo tempo, tão assustadoramente atual? Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. Estas palavras, gritadas por um homem louco em praça pública, no aforismo 125 de A Gaia Ciência, talvez sejam as mais icônicas e mal compreendidas da história da filosofia. Para muitos, Nietzsche é simplesmente o filósofo ateu que declarou o fim da religião, uma caricatura rasa que ignora o verdadeiro abismo que ele estava apontando. Porque quando Nietzsche falava da morte de Deus, ele não se referia apenas à diminuição da fé religiosa em uma Europa cada vez mais secular. Ele estava anunciando algo muito mais grave: o colapso completo dos fundamentos metafísicos, morais e existenciais que sustentaram a civilização ocidental por mais de 2000 anos. Nietzsche nasceu em 1844, em um mundo onde a religião já começava a perder sua força central na vida europeia. Crescendo como filho de um pastor luterano que morreu quando ele tinha apenas 5 anos, o jovem Friedrich testemunhou o avanço implacável do pensamento científico e do racionalismo iluminista, que estavam transformando radicalmente a sociedade. Quando escreveu A Gaia Ciência em 1882, ele não estava simplesmente especulando sobre um futuro hipotético. Estava diagnosticando uma transformação cultural que já estava em pleno andamento. Para entender a profundidade desse diagnóstico, precisamos primeiro compreender o que Deus simbolizava para o Ocidente. Deus não era apenas uma figura religiosa ou uma explicação para a origem do universo. Deus era o alicerce, a pedra fundamental que garantia sentido e ordem ao mundo. Dele derivava toda a nossa estrutura de valores: o bem e o mal, o certo e o errado. A ideia de que a vida tem um propósito e que nossos sofrimentos não são em vão. Deus era o fiador transcendente que nos garantia que, apesar das aparências, o universo não era apenas caos e acaso. Havia uma ordem subjacente, um plano, um significado último. A tradição platônica cristã, que dominou o pensamento ocidental por milênios, havia estabelecido uma divisão fundamental. De um lado, o mundo imperfeito e passageiro da experiência sensível. Do outro, um mundo perfeito e eterno de essências e verdades absolutas. Tudo o que era importante, a verdade, a beleza, o bem, se ancorava nesse mundo verdadeiro, nessa dimensão transcendente garantida pela existência de Deus. Como escreveu Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos: o verdadeiro mundo nós o abolimos, que mundo restou? O mundo aparente, talvez? Mas não. Junto com o verdadeiro mundo, abolimos também o mundo aparente. E então, lentamente, esse fundamento começou a ruir. Nietzsche percebeu que o próprio avanço da razão, da ciência e do pensamento crítico, ferramentas que o Ocidente desenvolveu ao longo de séculos, estava corroendo suas bases metafísicas. A física de Newton descrevia um universo mecânico que funcionava sem intervenção divina. Darwin mostrou que não precisávamos de um criador para explicar a complexidade e diversidade da vida.
A geologia revelava que a Terra tinha bilhões de anos, não milhares como sugeria a Bíblia. A história e a filologia revelaram que os textos sagrados eram produtos culturais, não verdades eternas. A psicologia começava a explicar a experiência religiosa como fenômeno natural, não sobrenatural. O homem ocidental, munido de suas próprias ferramentas racionais, estava desmantelando o edifício que lhe servia de abrigo existencial. Como escreveu Nietzsche, não estamos assistindo precisamente à queda de todos os valores em que acreditávamos? E o mais inquietante, fizemos isso a nós mesmos, de maneira quase inconsciente. O homem moderno, orgulhoso de seu conhecimento científico e de sua autonomia moral, não percebeu que estava serrando o galho onde estava sentado. Há algo profundamente trágico nessa autodemolição. A razão ocidental, filha da tradição socrático-platônica e do cristianismo, voltou-se contra seus próprios pais, como um Édipo filosófico que mata o pai sem reconhecê-lo. A busca pela verdade, que o cristianismo elevou a valor supremo, acabou por minar as próprias verdades cristãs. Como Nietzsche escreve em Genealogia da Moral, o cristianismo como moral pereceria pelo seu próprio caminho, para a verdade que morreria finalmente com uma consequência, a consciência europeia que se voltaria contra si mesma. Porém, a morte de Deus não é simplesmente o fim da crença religiosa. É o desmoronamento de todo um sistema de coordenadas que nos orientava no mundo. É quando percebemos que não há uma moral absoluta inscrita na ordem das coisas. Não há propósito inerente à existência. Não há conforto metafísico garantido. Olhamos para o céu e ele está vazio. Olhamos para o universo e ele nos devolve um silêncio indiferente. Como diz o homem louco, não vagamos como através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não está sempre mais frio? Não anoitece eternamente? Não é preciso acender lanternas pela manhã? O diagnóstico nietzschiano vai muito além de uma simples constatação do declínio religioso. Ele percebe que estamos diante de uma crise de niilismo sem precedentes. Toda a civilização ocidental apoiava-se na ideia de verdades transcendentes, valores absolutos, significados últimos, e agora esse fundamento desapareceu. Ficamos órfãos metafísicos, flutuando em um vazio de sentido. Nietzsche distingue diferentes estágios ou formas de nihilismo que surgem na esteira da morte de Deus. O nihilismo passivo é caracterizado pela descrença no mundo metafísico, acompanhada de exaustão, desespero, desvalorização da vida. É quando o indivíduo conclui: se não há verdades absolutas, então nada importa. Já o nihilismo ativo é aquele que destrói ativamente as ilusões metafísicas, que busca demolir os velhos valores. É uma fase necessária de limpeza do terreno para que algo novo possa surgir. Como Nietzsche escreve, o nihilismo representa uma condição patológica intermediária. Patológica é a enorme generalização, a conclusão de que não há nenhum sentido. Seja porque as forças produtivas ainda não são fortes o suficiente, seja porque a decadência ainda hesita e ainda não inventou os seus recursos auxiliares. E aqui está o aspecto mais perturbador da análise de Nietzsche. A maioria das pessoas ainda não se deu conta da magnitude desse evento. Como diz o homem louco, este ato ainda lhes é distante, mais distante que as estrelas mais longínquas, que, no entanto, eles o cometeram. É como se já tivéssemos envenenado Deus, mas seu corpo ainda não tivesse caído ao chão. Continuamos vivendo como se nada tivesse acontecido, ainda respirando o que ele chama de a sombra de Deus, ainda seguindo inercialmente os valores cristãos, mesmo depois de termos minado seus fundamentos. O próprio ateísmo moderno observa. Nietzsche muitas vezes mantém uma estrutura de pensamento religiosa, apenas substituindo Deus por outros absolutos, a razão, a ciência, o progresso, a humanidade. Como ele escreve em O Anticristo, se alguém exclui Deus apenas para criar outro absoluto, não fez nada além de ir de um polo a outro. O ateísmo verdadeiramente radical não se contenta em negar a existência de Deus, mas reconhece todas as implicações dessa negação para os valores. A moral, o conhecimento, a política,
Mas o que significa viver em um mundo onde Deus está morto? Para Nietzsche, essa morte deixa um vácuo terrível que poucos têm coragem de encarar. A ausência de um fundamento transcendente significa que não podemos mais recorrer a verdades absolutas ou valores universais. Não existe mais o bem em si ou o mal em si. Esses conceitos agora revelam-se como construções humanas, demasiado humanas. Não há mais teleologia. A história não caminha para um fim determinado. Não há redenção prometida. Não há julgamento final que equilibre a balança da justiça. O homem moderno está sozinho em um universo indiferente, sem bússola moral, absoluta, sem garantia de sentido. Como escreve Nietzsche em outro momento, o que aconteceu no fundo foi que o sentimento de valor se deslocou. Sempre temos consciência de uma mudança de valor quando não podemos mais esconder de nós que o que está realmente atuando por trás de todos os nossos atos são impulsos e não princípios racionais. No lugar da antiga ordem vertical, onde os valores desciam do céu para a terra, temos agora uma horizontalidade vertiginosa. Não há mais acima e abaixo metafísicos, apenas um plano imanente de forças em constante interação e transformação. Nietzsche chama essa nova perspectiva de fidelidade à terra. Em Assim Falou Zaratustra, ele escreve: Eu vos imploro, irmãos, permanecei fiéis à terra e não acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterrenas. São envenenadores. Saibam eles ou não. Mas atenção, Nietzsche não está simplesmente lamentando essa situação. Ele a vê como um diagnóstico e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade sem precedentes. A morte de Deus é tanto um cataclismo espiritual quanto uma possibilidade de libertação. Porque se por um lado perdemos a segurança dos valores transcendentes, por outro, nos livramos de uma ilusão que limitava nossas potencialidades. Para Nietzsche, o cristianismo, com sua moral de rebanho, sua ênfase na culpa, sua desconfiança do corpo e dos instintos, sua promessa de recompensa além túmulo, havia envenenado a vida terrena. A moral cristã era, em sua análise, uma moral de escravos, nascida do ressentimento dos fracos contra os fortes, que invertia os valores aristocráticos da antiguidade. O bom já não era mais o nobre, o poderoso, o afirmador da vida, mas o manso, o sofredor, o abnegado. Era uma moral que dizia não à vida, que negava este mundo em nome de um além imaginário. Com a morte de Deus, essa camisa de força moral poderia finalmente ser removida. Como escreve em Ecce Homo, não sou um homem, sou dinamite. E com tudo isso, nada existe em mim do fundador de religião. As religiões são assuntos da plebe. Tenho que lavar as mãos após o contato com pessoas religiosas. Não quero crentes, penso que sou demasiado malicioso para crer em mim mesmo. Aqui está a dimensão criativa do pensamento nietzschiano. A morte de Deus abre espaço para uma reavaliação completa dos valores. Se não há mais uma ordem moral inscrita na natureza das coisas, então somos nós, humanos, que teremos que criar novos valores, um novo sentido para a existência. Como ele escreve em Assim Falou Zaratustra: Deus morreu. Agora, nós queremos que o super-homem viva. O super-homem Ubermensch nietzschiano não é uma figura de poderes sobre-humanos, como as distorções posteriores fizeram parecer. É a imagem de um ser humano que aceita a finitude, a ausência de fundamentos transcendentes e, ainda assim, consegue afirmar a vida em toda a sua tragicidade. O super-homem é aquele que, encarando o abismo do sem-sentido, responde com criação de valores, não com desespero ou nostalgia metafísica. A transição para esse novo tipo humano não é simples nem garantida. Nietzsche descreve 3 transformações. Do espírito em Assim Falou Zaratustra: o camelo, o leão e a criança. O camelo é aquele que carrega o peso dos valores tradicionais, que suporta o tu deves da moral estabelecida. O leão é o destruidor de ídolos, aquele que diz eu quero contra o tu deves, que cria a liberdade para um novo criar. Mas apenas a criança, com sua inocência e esquecimento, pode realmente criar novos valores. Inocência é a criança e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda que gira por si mesma,
um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Mas Nietzsche também vê os perigos desse momento histórico. Ele alertou que a morte de Deus poderia levar ao niilismo passivo, uma condição onde, sem verdades transcendentes, as pessoas cairiam em desespero, resignação ou hedonismo superficial. Ele antecipou que muitos tentariam substituir Deus por novos ídolos: o Estado, a ciência, o progresso, a nação. Outros tentariam ressuscitar artificialmente os velhos valores, como um cadáver galvanizado, um platonismo para o povo, como ele chamava o cristianismo. Em A Vontade de Poder, Nietzsche escreve: "O que tento descrever é o esgotamento do homem europeu. Esse esgotamento se manifesta de várias formas: no pessimismo cultural, no decadentismo artístico, na busca desesperada por estímulos cada vez mais fortes, no nacionalismo exacerbado, na sedução do socialismo e do anarquismo. Todas essas tendências são, para ele, sintomas de um organismo cultural enfermo, incapaz de digerir a morte de Deus." A Europa do final do século XIX, que Nietzsche diagnostica, é uma Europa em crise existencial profunda. De um lado, o otimismo, ingênuo do progresso científico e tecnológico, a crença de que a razão e a ciência poderiam substituir Deus como fontes de sentido. De outro, o pessimismo cultural, o sentimento de que a civilização ocidental estava em declínio irreversível. Nietzsche rejeita ambas as posições. Nem a ciência pode ocupar o lugar de Deus sem se tornar ela mesma um novo absoluto. Nem o pessimismo é a resposta adequada à morte de Deus. É apenas um sintoma da incapacidade de criar novos valores. E não é exatamente isso que testemunhamos no século XX e ainda hoje? Não foram os grandes movimentos totalitários, seja de esquerda ou direita, tentativas de preencher o vazio deixado pela morte de Deus com novos absolutos? O culto ao Estado, a raça, a classe social ou a tecnologia não são formas de escapar da responsabilidade de viver sem garantias metafísicas? E o consumismo desenfreado, a obsessão pela autoajuda, a busca frenética por experiências não são sintomas de um niilismo que não ousa dizer seu nome? O nazismo e o comunismo soviético foram, em muitos aspectos, religiões políticas seculares. Prometiam um paraíso terrestre. Justificavam sacrifícios no presente, em nome de um futuro glorioso. Criavam rituais e símbolos para substituir os religiosos. Estabeleciam dogmas inquestionáveis e puniam hereges. Como observou Albert Camus, muitos revolucionários modernos são assassinos de Deus, que depois se sentem obrigados a construir alguma forma de transcendência para justificar seus atos. A sombra de Deus, como Nietzsche temia, é longa demais. Mas, recentemente, vemos outras formas de preencher o vazio. O fundamentalismo religioso que tenta ressuscitar Deus à força. O tecno-otimismo, que vê a tecnologia como salvação. O consumismo, que substitui significado por satisfação momentânea. A política identitária, que cria tribos baseadas em marcadores de identidade. Todas são maneiras de fugir da responsabilidade nietzschiana de criar valores sem recorrer a absolutos. Olhando para nossa época, é impossível não ver a atualidade do diagnóstico nietzschiano. Vivemos em um tempo de fragmentação de narrativas, relativismo moral, crise de sentido, mas sem a coragem de admitir que estamos diante do abismo. Preferimos nos distrair com prazeres imediatos, nos entorpecer com informação e entretenimento, nos refugiar em identidades tribais. Ou então buscamos desesperadamente novas formas de transcendência, na política convertida em religião, na idolatria da ciência, no culto à tecnologia como salvação. O filósofo canadense Charles Taylor chama nossa era de era da autenticidade, uma época em que cada um busca seu próprio caminho de significado, sem recorrer a estruturas tradicionais. Mas essa busca muitas vezes se torna uma forma de consumo espiritual superficial, sem o compromisso profundo que Nietzsche exigia. A supermercado de espiritualidades da nova era, onde cada um pega um pouco de budismo, um pouco de yoga, um pouco de psicologia positiva, é o oposto do que Nietzsche tinha em mente quando falava de criação de valores. Como observou o filósofo italiano Gianni Vattimo,
acreditamos ainda em valores. Eles, no entanto, já não têm qualquer referência metafísica ou teológica. São apenas o que se impôs ao longo da história da civilização ocidental. Estamos vivendo nas ruínas do edifício que Nietzsche viu desmoronar, improvisando abrigos temporários com os escombros, sem coragem para construir algo verdadeiramente novo. O diagnóstico de Nietzsche sobre a morte de Deus não é apenas uma análise retrospectiva, é uma profecia que continua a se desenrolar. A crise de sentido que ele identificou não foi superada. Na verdade, tornou-se mais aguda. A diferença é que hoje, mais de um século depois, já nos acostumamos a viver nas ruínas, já desenvolvemos estratégias de adaptação ao niilismo. Mas essas estratégias, seja o retorno ao tradicionalismo religioso, seja o mergulho em ideologias políticas, seja a fuga para o hedonismo ou para o cinismo, são todas formas de evitar o enfrentamento direto com o vazio deixado pela morte. De Deus. O filósofo francês Albert Camus, herdeiro do pensamento nietzscheano, compreendeu bem essa situação quando escreveu: "O homem absurdo diz sim, e seu esforço não cessará mais. Se há um destino pessoal, não há nenhum destino superior, ou pelo menos, só existe um que ele julga fatal e desprezível. De resto, ele se sabe dono de seus dias." Este é o desafio que Nietzsche nos deixa. Como afirmar a vida sem recorrer a consolos metafísicos? Como criar valores sem pretender que eles sejam absolutos? O próprio Nietzsche propõe algumas pistas para navegar nesse oceano sem balizas. A primeira é a afirmação trágica da vida, expressa na fórmula amor fati, amor ao destino. Ex homo, ele escreve: "Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati. Não querer nada diferente nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, e menos ainda dissimulá-lo. Todo idealismo é mentira diante do necessário, mas amá-lo. Amar o destino não é resignar-se passivamente, mas abraçar ativamente a necessidade, transformando-a em uma expressão da própria liberdade." Outra pista é o conceito de eterno retorno, talvez a ideia mais enigmática de Nietzsche. Em A Gaia Ciência, ele apresenta o pensamento do eterno retorno como um experimento mental. E se você tivesse que viver esta mesma vida, exatamente como ela é, incontáveis vezes? Se todos os momentos de dor e alegria, todas as escolhas e circunstâncias se repetissem eternamente, seria isso uma maldição insuportável ou uma possibilidade de afirmação suprema? O maior dos pesos. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: "Esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias: tu és um Deus, e nunca ouvi nada mais divino? Este é o teste supremo do amor fati. Seria você capaz de afirmar sua vida tão completamente que desejaria vivê-la repetidamente, sem alterações? O eterno retorno não é apresentado como uma doutrina cosmológica, mas como um imperativo ético, um princípio seletivo. Viva de tal modo que você possa querer o retorno eterno de cada instante. Essas ideias podem parecer abstratas demais para um mundo que perdeu suas certezas metafísicas. Mas talvez o legado mais concreto de Nietzsche seja a consciência de que a tarefa humana, após a morte de Deus, é criar valores em um mundo sem fundamentos transcendentes. O sentido não é algo que encontramos, mas algo que criamos. Como ele escreve em A Vontade de Poder, não há fatos morais, apenas interpretações morais dos fatos. Isso não significa um relativismo moral ingênuo, onde qualquer conjunto de valores seria tão bom quanto o outro. Nietzsche distingue claramente entre valores que afirmam a vida e valores que a negam.
entre a moral dos senhores, baseada na força, na autoafirmação, e a moral dos escravos, baseada no ressentimento, na negação do outro. Embora controversa, essa distinção aponta para um critério de avaliação. Os valores que criamos servem à expansão da vida ou à sua diminuição. Em seu livro póstumo Vontade de Poder, Nietzsche escreve: o que é bom? Tudo o que aumenta o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é mal? Tudo o que vem da fraqueza. O que é felicidade? O sentimento de que o poder cresce, de que uma resistência é superada. Essa exaltação do poder, mal interpretada por leitores como sua irmã Elizabeth, que manipulou seus escritos para apoiar o nacionalismo alemão e, mais tarde, o nazismo, não é um chamado à dominação violenta, mas à autossuperação, à capacidade de criar além de si mesmo. A vontade de poder para Nietzsche não é primariamente a vontade de dominar outros, mas de superar-se a si mesmo, de criar formas mais elevadas de existência. Talvez o maior desafio que Nietzsche nos impõe é justamente este: viver integralmente as consequências da morte de Deus, sem recorrer a substitutos fáceis. Aceitar que a existência não tem sentido predeterminado, mas que podemos e devemos criar significado através de nossas escolhas e valores. Aceitar que a moralidade não é descoberta, mas inventada. Aceitar que não há garantias metafísicas, apenas a responsabilidade vertiginosa da liberdade. O filósofo Martin Heidegger, um dos principais intérpretes de Nietzsche no século XX, via nele o último metafísico, alguém que ainda operava dentro da estrutura metafísica ocidental, mesmo ao tentar subvertê-la. Segundo Heidegger, a inversão nietzschiana de valores ainda é uma forma de metafísica, uma tentativa de estabelecer novos fundamentos após a morte dos antigos. Seria preciso ir além da própria noção de fundamentos, além da busca de um porquê para a existência. Mas seja Nietzsche o último metafísico ou o primeiro pós-metafísico, seu diagnóstico da morte de Deus e suas consequências segue sendo um dos mais lúcidos retratos da condição moderna. Como ele mesmo antecipou, somos ainda contemporâneos desse evento, ainda lutando para compreender suas implicações completas. O que ele escreveu em 1886 ressoa ainda hoje. O maior acontecimento recente, que Deus está morto, que a crença no Deus cristão se tornou inacreditável, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. A filósofa Hannah Arendt, que viveu as atrocidades do século XX, compreendeu bem como a morte de Deus abriu espaço para os totalitarismos. Sem a crença numa vida após a morte, os seres humanos perdem aquela aura de santidade que os protegia da instrumentalização política. Quando os valores transcendentes desaparecem, quando não há mais critérios absolutos para julgar o certo e o errado, abre-se o caminho para a banalidade do mal, para a redução do ser humano a mero meio, a peça descartável numa engrenagem ideológica. Mas igualmente perigoso é o caminho oposto: tentar ressuscitar Deus à força, reintroduzir o absoluto num mundo que já viu através dele. Os fundamentalismos religiosos contemporâneos, o retorno a visões maniqueístas da política, a obsessão por pureza ideológica, tudo isso pode ser visto como tentativas desesperadas de negar a morte de Deus, de escapar da responsabilidade vertiginosa da liberdade. Como escreveu Sartre, outro pensador que levou a sério as implicações da morte de Deus. O homem está condenado a ser livre, condenado porque não se criou a si próprio, e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Nietzsche não estava apenas declarando o fim de uma era religiosa. Ele estava anunciando o início de uma era de responsabilidade radical, onde cada um de nós precisa justificar sua própria existência, criar seus próprios valores, dar sentido à sua própria vida, sem muletas metafísicas, sem garantias transcendentes, sem consolo além daquele que conseguimos criar com nossas próprias mãos. A morte de Deus, portanto, não é uma conclusão, mas um começo terrível e maravilhoso, assustador e libertador. Como diz o próprio Nietzsche,
Nunca houve um ato tão grandioso. E quem nascer depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. O que Nietzsche realmente quis dizer com Deus está morto não foi um simples ataque à religião, mas um diagnóstico profundo sobre a crise de fundamentos da civilização ocidental. Uma crise que, mais de um século depois, ainda estamos tentando processar. Talvez o verdadeiro desafio seja encontrar coragem para viver em um mundo sem absolutos, sem recorrer a novos ídolos ou a distrações superficiais. Como você lida com essa questão? A morte de Deus abre espaço para um niilismo desesperado ou para uma oportunidade sem precedentes de reinvenção? Deixe nos comentários sua reflexão sobre como criamos sentido em um mundo sem garantias metafísicas. Se esse vídeo te fez pensar, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem precisa dessa reflexão e se inscrever no canal.